paz do Senhor. Se nós acostumamos com isso aqui, se alguém falar Sandy Júnior, eu vou disciplinar, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com os irmãos Juízes capítulo 6. É um texto conhecido. Eu já meditei há muitos anos atrás nesse texto. E era para hoje o presbítero Raimundo estar ministrando aos irmãos, mas ele conseguiu ganhar a casa. Lá na Granja Paturi, por isso que ele não está aqui. Daí ele me avisou final da tarde de hoje e me veio ao coração essa palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos. Juízes capítulo 6, o 4. Vai ter jeito não. Não tem jeito não. Vamos no padrão mesmo, que eu acho que é melhor. Juízes capítulo 6, versículo 4. Vamos ler a partir do verso 1 até o versículo 4. Juízes capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, nos diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimentos em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. É um texto tanto quanto conhecido, e como falei, anos atrás eu meditei nesse texto, nem foi aqui, foi lá no Engenho d'Água, e me veio ao coração essa mensagem novamente. Nós conhecemos bem a história, se a gente for seguir no capítulo, é quando Deus levanta Gideão, e como juiz de Israel, ele liberta o povo dos midianitas, mas nós vamos ver que eles estão enfrentando a oposição dos midianitas, e Deus deu a eles estratégias, para que eles pudessem prevalecer esse tempo de juízo. Por eles haverem se distanciado do propósito de Deus, Deus enviou os midianitas e eles tiveram que servi-lo. Mas há um processo, eles têm que fazer covas nos montes, cavernas, fortificações. Eles tentam achar recursos para prevalecerem à afronta do inimigo. Mas o que eu quero meditar com os irmãos é o que está escrito no versículo 4. Aquilo que o inimigo levava de Israel e simbolicamente trazer ao nosso coração essas mensagens que o inimigo também tem tentado tirar da igreja nos dias de hoje. Claro que o inimigo tenta tirar da igreja desde sempre, mas nós vivemos muito visivelmente isso nos dias de hoje, e nós precisamos clamar ao Senhor, porque quando o povo de Israel viveu esta servidão dos midianitas e viram tudo que eles estavam perdendo e tudo quanto os midianitas estavam fazendo contra eles, buscaram ao Senhor, e Deus levantou a Gideão para libertar. Então a solução para a nossa vida é buscarmos ao Senhor. Mas a primeira coisa que eu quero meditar com os irmãos, que o inimigo, os midianitas levavam do povo, o inimigo quer levar da igreja, no começo do versículo 4 vai dizer: e destruíam a novidade da terra. A primeira coisa que o inimigo quer, irmão, é destruir a novidade na terra. O propósito do inimigo, como eu disse desde sempre, mas nos dias de hoje, é destruir a novidade da terra. É não permitir que almas sejam alcançadas, é não colocar em nosso coração o desejo pelas almas. Nós vivemos momentos hoje que temos nos acomodados, muitas das vezes, em buscarmos almas para o Senhor, e a gente julga muitas das vezes que a responsabilidade é do departamento de missões. Mês passado nós tivemos um culto ao ar livre a cargo do culto do amigo, e esse mês, agora no domingo, é a nossa cruzada missionária a cargo do departamento de missões. Mas pergunta-se quais estiveram no último culto ao ar livre? Quais se prontificaram a estar? Eu não pude estar. Mas qual é o nosso objetivo em buscarmos almas para o Senhor? Qual tem sido o nosso investimento em almas? O propósito do inimigo é destruir a novidade na terra, é que almas não sejam alcançadas. E muitas das vezes esse sentimento tem entrado nos nossos corações nos dias de hoje. Nós não nos preocupamos em vermos almas aceitando a Jesus. Nós não temos por objetivo buscarmos almas, seja um familiar nosso, seja um amigo, seja um vizinho, mas termos por objetivo buscarmos almas. E isso é a estratégia do inimigo, é destruir a novidade na terra.
é não permitir que almas sejam alcançadas, mas que o Senhor venha nos dar estratégias, como tem dado, para que nós venhamos ter o objetivo de ganharmos almas ao Senhor. Eu me lembro, há muito tempo atrás, que o pastor Osias, ainda antes de usar o templo novo, ele colocou um propósito. Estávamos próximos de inaugurar o templo novo para a utilização. Ele lançou um propósito de cada irmão ganhar uma alma. E na época ele ainda falava, nós tínhamos pouco mais ou pouco menos de 5.000 almas, 5.000 membros. Já imaginou, irmão, se nós buscássemos almas, cada um de nós nos propuséssemos a em um ano ganharmos uma alma para o Senhor? No ano que vem nós teríamos 10.000 pessoas, nem no templo novo iria caber o número de almas. E se a gente for levando nessa lógica, no outro ano já seriam 20.000, no outro ano 40.000. O objetivo de uma alma por ano são 12 meses, 365 dias. Termos o objetivo de buscarmos uma alma. E quando eu penso nisso, eu me preocupo, e isso vai para mim também. Qual foi a última alma que eu ganhei para Jesus? Qual foi a última alma que eu me dediquei até ver ela se converter, até ver ela ser transformada pela palavra? Quanto tempo faz que eu não vejo alguém vir à frente na hora do apelo, porque eu evangelizei essa pessoa? Então 2 anos e meio aqui, se todos nós tivéssemos tido esse objetivo, era para a igreja estar lotada. Porque o inimigo tem conseguido a sua primeira estratégia, destruir a novidade na terra, impedir que almas venham até o Senhor. Mas nós precisamos nos levantar como igreja para anunciarmos a palavra do Senhor, é dobrarmos o nosso joelho e pedirmos ao Senhor, nos dê estratégia para ganharmos almas, porque os tempos mudam e as estratégias do inimigo também mudam, e nós precisamos como igreja mudar as formas, mas acharmos meio e buscarmos almas para o Senhor. Quantas almas estão sedentas? Esse tempo de pandemia era para ser um campo fértil para a pregação do evangelho e para a salvação de almas. Pelo contrário, aconteceu parece que o inverso. Crentes se distanciaram da presença de Deus. Graças a Deus aqui nós tivemos pouquíssimas pessoas que se afastaram, mas tem igrejas que falaram que perderam 30%, 40% dos membros, que não retornaram mais após a pandemia, porque o inimigo está conseguindo agir com sua estratégia, destruir a novidade na terra. Mas nós precisamos buscar almas para o Senhor. É a obrigação e responsabilidade da igreja. Nós fomos chamados para ganharmos almas para o Senhor. Qual tem sido o nosso objetivo? Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quem achou pode ler, por favor. Amém. O Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, e nós não temos buscado do Senhor que o colírio espiritual venha novamente abrir a visão dessas pessoas que estão cegas espiritualmente. Como nós temos visto a idolatria tomando conta e tantas outras coisas, nunca se viu tanta gente se voltar para a religião de macumbaria, de espiritismo, de tantas outras coisas, porque o reino das trevas está em grande, intensa atividade, e a igreja parece que se acomodou. Já não se faz mais trabalho evangelístico, já não se busca almas, e nós precisamos nos despertar, nós precisamos nos conscientizar dia após dia. Isso não é obrigação do dirigente da igreja somente, não é obrigação só da liderança de missão, isso é uma obrigação de toda a igreja, pois nós fomos chamados, e nós temos que nos cuidar, porque o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, tem feito eles não entenderem nem buscar a verdade do evangelho, mas nós temos essa verdade e precisamos anunciar, porque o inimigo tem conseguido êxito nesse propósito dele, tem destruído a novidade na terra. Tem igreja que passa um ano. Para aqueles que não sabem, a secretaria da igreja tem um formulário que é a estatística mensal, e nessa estatística tem vários itens: quantas pessoas batizadas, quantas pessoas, crianças nasceram, pessoas morreram, e um dos itens é quantas pessoas aceitaram Jesus, e quantas vezes passa meses e meses, e esse ponto é zero, porque não há essa preocupação. Nós tivemos aqui recente, perto do Dia com Deus, 3 domingos, onde houve pessoas vindo na frente e entregando para Jesus, mas cadê essas pessoas? Faltou em nós a preocupação de irmos atrás, entender por que elas vieram e não permaneceram, onde elas estão agora. Nós precisamos entender, irmão, o propósito do inimigo é destruir a novidade da terra. É quando alguém vem na frente na hora do apelo, só Deus sabe a guerra espiritual que essa pessoa vai enfrentar.
Porque quando ela toma a maior decisão da vida dela, que é se entregar para Jesus, o inimigo é o que mais fica furioso, porque ele não quer que alguém se renda a Cristo. Então quando essa pessoa vai embora para sua casa, o inimigo fica na cabeça dela: para que isso? Que bobeira que você fez, esquece disso, não vai não. O inimigo coloca empecilhos na vida dela para falar assim: tá vendo? Se aceitou Jesus, olha como sua vida ficou uma desgraça, olha como sua vida deu para trás, esquece isso. E se não tem nós como igreja para dizer: não, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena permanecer, essa pessoa não vai ter força para prevalecer, para permanecer. Então busquemos ao Senhor, irmão. O primeiro objetivo do inimigo é destruir a novidade na terra, e nós precisamos nos levantar como igreja. Muitas vezes nós estamos, como está em Lucas capítulo 15, versículo 28 ao 32. Lucas capítulo 15, do 28 ao 32. Amém. Para aqueles que estavam na Santa Ceia no Templo Sede, pastor Wilson meditou sobre o filho que ficou. Mas nós vamos ver que às vezes o nosso coração acaba se tornando igual a ele. Em vez de termos prazer por aquele que está reconciliando, voltando para os pés do Senhor, a gente está preocupado que nós não tivemos festa e para ele teve. Nós vamos ver o coração do filho mais velho, em vez de ficar alegre porque aquele que estava perdido foi encontrado, aquele que estava sem salvação agora estava na presença do Pai novamente salvo. Não, ele se preocupa com a festa que foi feita. Ele se preocupa porque ele não teve isso ou não teve aquilo. Deus escolhe e faz o que quiser na vida de qualquer um. É Ele que escolhe, não somos nós. O que precisa estar em nós é o coração, o desejo de ver aquele que está lá fora voltar para os pés do Senhor. Quantas das vezes tem pessoa que a gente olha e fala: para esse não tem mais jeito, infelizmente é do ser humano. A gente pega fichário de gente que foi disciplinado 5 vezes e olha assim: para esse aí, não adianta. Adianta sim, o Senhor continua querendo. É a ação do inimigo querer destruir a novidade da terra. É a ação do inimigo querer que as vidas não voltem para o Senhor. Enquanto a vida é esperança, não é isso que diz? Mas para o Senhor Ele é a esperança daqueles que estão perdidos. Mas precisa de nós, irmão, nos dispormos a anunciar a palavra do Senhor. O inimigo ele sempre tentou parar a obra de Deus, mas nos dias de hoje, como eu falei, isso tem ficado muito nítido. O quanto de pessoas têm se distanciado da presença do Senhor, e muitas das vezes nós não nos preocupamos em irmos atrás dessa vida. Na terça-feira que nós falamos ali na sede, eu refrisei isso, que eu tenho falado até aqui: mandar mensagem para aquele que não veio, mostrando que a gente está sentindo a falta dele, porque nós precisamos buscar que a novidade na terra continue. Quantas pessoas ocupavam os bancos outrora e hoje não estão? É propósito do inimigo destruir, mas é propósito da igreja continuar avançando, e nós precisamos lutar para que a igreja continue crescendo, e precisamos nos empenhar para isso. Se não houver empenho da nossa parte, irmão, nós não veremos o crescimento da igreja. A igreja às vezes só se incha ultimamente, não que isso seja ruim. A gente vê pessoas mudando de congregação, mas a salvação, que é o primordial para a igreja, está faltando. E nós precisamos nos levantar como igreja, precisamos lutar para vermos a salvação do Senhor. Nós vamos ver que no início da igreja, o inimigo tentou barrar o seu crescimento, mas havia propósito na igreja. E quando há propósito, o inimigo não consegue. Atos capítulo 5. Versículo 34 ao 39. Atos 5, do 34 ao 39. Até o 34. Desculpa, até o 39. Ele diz: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência
nós vemos, irmão, um texto conhecido, quando o sinédrio se reúne, os fariseus, o sumo sacerdote tentam barrar aquele povo. Então Deus usa a vida de Gamaliel para dizer, olha, quantos movimentos se levantaram aí e não prevaleceram. Se esse movimento for de homens, não vai prevalecer, mas se for de Deus, não tem como parar esse movimento. Então, se nós mantivermos numa posição unidos, num propósito de falarmos do amor do Senhor, de fazermos a obra do Senhor, o inimigo não vai conseguir destruir a novidade na terra. Que nós venhamos a ter em todos os nossos cultos salvação de almas, vidas se rendendo ao Senhor, mas também termos o cuidado de trabalharmos estas vidas. Esses dias eu não lembro com quem que eu estava conversando sobre isso. Tem muito obstetra na igreja, mas não tem pediatra, né? Quem foi? Eu não lembro. Tem até quem traz a luz, que é quem fala, até tem conversão, gente que aceita Jesus, mas não tem quem cuide, e é preciso ter esse cuidado. Não adianta só ter o obstetra se não tiver quem cuide. Então a pessoa aceitou Jesus, vai atrás. Vamos procurar ainda, antes de começar, quando a gente conversava com ela, ele estava falando de fazer visitas, e é preciso isso, nós precisamos, é ver a alma se convertendo, ir atrás dela, falar de Jesus, insistir, até ver essa pessoa conseguir estar firme na presença do Senhor. Não deixemos que o inimigo venha destruir a novidade na terra, que Deus nos dê estratégia para vencermos ele. A segunda coisa que o inimigo tentava tirar de Israel, e tenta tirar do meio da igreja, continuação do versículo diz, e não deixavam mantimento em Israel. O inimigo tem tentado tirar a palavra do meio da igreja. Sabemos muito bem que mantimento é símbolo da palavra, e o inimigo quer tirar o desejo pela palavra. Hoje nós vemos, graças a Deus, ainda a Assembleia de Deus mantém princípios, ainda a nossa igreja mantém princípios, mas nós vemos, cadê os irmãos do domingo, hoje? Cadê eles? Nós melhoramos e muito, mas tem muito a que melhorar ainda. Cadê as irmãs do ciclo de oração, irmã hoje? Cadê os irmãos? Cadê os obreiros? Era para esse banco estar cheio, tem bastante hoje, mas era para ter mais. Cadê os irmãos? Se perdeu o amor pela palavra. Nós melhoramos a escola bíblica, melhorou bastante, mas tinha muito a melhorar ainda. Nós podemos ver, irmão, que tem gente que não é compromisso no domingo, não é compromisso na sexta, é hábito de não gostar da palavra. Ele não gosta, mas se marcar aqui uma campanha de milagre, de chave aberta, de porta não sei das quantas, aí lota. Eu tenho visto, eu sei que tem obreiro aqui que vê também, não vou nem olhar para o lado para não justificar, mas uma igreja nova que tem surgido, na verdade não é nova, acho que deve ter uns 9 anos que ela existe, ela chama IPTM, Igreja Pentecostal Templo dos Milagres. O Ramon acho que viu também nesses dias, acho que você fez um comentário alguma vez sobre isso, eu vi algum comentário de algum irmão da igreja também, mas não era do Ramon que estava se referindo não. Ele só faz movimento de revelação, revela tudo, CPF, RG e não sei das quantas, mas não tem palavra. Não tem palavra, não tem ensinamento, é só um movimento de oba-oba, é umas luzes que apaga, que pisca. E daí estavam falando desse líder dessa igreja, sobre como que ele faz para ter as revelações dele, sabe, não se tem palavra. E quantas outras igrejas hoje, que agora a moda é o púlpito que é um tanque, é um tambor preto, que tem que ter luz apagando e acendendo, que é só campanha, mover. Eu lembro de uma certa igreja que começou com princípios da palavra de Deus, mas viu que isso não era atrativo. De repente o pastor dessa igreja começou a tirar o culto de ensino por campanha, começou a tirar a escola dominical por manhã de louvorzão. E quando se viu, cadê a estrutura espiritual dessa igreja? A igreja até cresceu em números, mas era um povo que só ia por ir, que não tinha compromisso com a palavra, que não tinha compromisso de mudança. E é o que o inimigo tem tentado tirar do meio da igreja, quer tentar tirar o amor pela palavra, que a gente não ame a palavra. Eu me lembro no Tamandaré de culto de ensino em que a igreja estava lotada, é por isso que eu falo tanto que eu quero ver isso aqui. O Tamandaré dava 90 pessoas na sexta-feira, tinha irmãs, tinha mocidade, tinha crianças, tinha um grupo grande. A igreja amava o culto de ensino, e não era ensino não, eu ainda falei esse tempo atrás aqui, sempre falo, não era ensino leve não, irmão. Pastor Francisco Marcelino era pesado nas suas palavras. Pastor Ferreira então, Pastor Ferreira era tão legal. Domingo ele tirava o dia para ficar no bairro. Ele não ia para casa no domingo, ele ficava no bairro, saía para fazer visita. Se ele chegasse na sua casa e você assistindo televisão à noite, podia ter certeza. Ele ia falar assim: irmão, a gente faz visita por irmão achando que está doente, não está não vem para o culto, é porque fica em casa assistindo televisão, não tem compromisso. E os ensinos eram duros, mas a igreja estava lá,
A igreja permanecia na palavra, a igreja amava a palavra. E hoje se fala em culto de ensino, a gente arruma tanta desculpa. Ou no máximo a gente pensa assim, peraí, quem que vai pregar hoje? Se for fulano eu até vou, porque ele prega bem. Não, a gente não ligava. Os pastores antigos, eles não tinham o conhecimento teológico que a gente tem hoje. Eles não tinham a eloquência que nós tínhamos hoje. Mas eles tinham a unção da palavra, isso é importante. Não que a unção falte, tem eloquência e tem unção também, é importante ter os dois. Mas estou dizendo que antes eles não tinham, e nem por isso a igreja deixava de ir. Nem por isso o pessoal, mas ouvi fulano. Não, eles estavam lá, aprendiam a palavra, absorviam aquilo que a palavra era pregada. Mas o inimigo tem tentado tirar o mantimento, tem tentado tirar a palavra do meio da igreja. Ele tem tentado colocar revelações. Tem pseudos pregadores aí hoje, irmão. E até em alguns pontos eu sou até meio rigoroso em aceitar alguns que preguem aqui, porque eu sei que são pessoas que não pregam a palavra, só pregam revelação. Lá no Engenho d'Água mesmo teve uma vez que foi um pregador lá, ele leu um versículo e começou a revelar. Daí foi expulsar demônio de uma irmã que nem estava endemoniada. Daí a irmã caiu no chão porque não estava bem, ele já pulou em cima com perna um do lado do outro e sai, não, sabe, falei, não, esse camarada nunca mais prega onde eu estiver. Só na revelação. Eu fico muito preocupado, meu, quando eu vejo alguém pregando, entrega umas 5 profecias na pregação. Eu já falo, não é possível. Como que está tão fácil assim? E tem pessoas que vivem desse movimento das revelações. Tem pessoas que vivem do momento. E vai ver, irmãos, de 10 profecias, 8 não acontece. Tem 2 que parece que vai na sorte e dá certo. Por quê? Porque a igreja não é princípio de revelação, é princípio da palavra. A maior revelação vai continuar sempre sendo a palavra de Deus. E o que fugir dela, foge dessa pessoa. Revelação é a palavra. Tem gente que tem esse hábito. Tinha uma das igrejas que eu passei que tinha uma irmã que, se soubesse que na igreja de fulano de tal e havia um profeta, irmão, estava nem aí. O pastor, se perguntasse por ela, quando ia saber, ela já estava longe, porque ela ia querer ir atrás daquele profeta. E fora aquela moda que hoje está voltando agora, de gente que vai de casa em casa trazendo revelação. Eu me lembro uma vez que eu estava num aniversário até, e uma mulher veio falar comigo, ora por mim, estou precisando de oração, estou passando por isso, por aquilo. Eu falei, vamos orar. Até a Jéssica estava junto. Oramos por ela, eu terminei de orar, falei amém. Ela olhou para minha cara, estalado. Falei, amém, Deus abençoe. O senhor não vai revelar nada para mim? O senhor não tem nenhuma revelação para me dar? Eu falei, não, tem revelação não, já orei pela tua vida. Ela ficou tão baqueada, acho que nem cresceu a oração mais. Por quê? Vive a base de revelação, irmão. Revelação é a palavra. Então a igreja está perdendo isso. Graças a Deus que a nossa não, mas tem muita gente que está perdendo, irmão, o amor pela palavra, o amor por buscar a palavra do Senhor. Salmo de número 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Obrigado. Glória. Aleluia. O salmista quer aprender na presença do Senhor. E aprender na presença do Senhor é só através da palavra. Salmo 119. O versículo 9, o 11 e o 33. Um texto bem conhecido, versículo desconhecido. O versículo 9, o versículo 11 e o versículo 33. Amém. Aí é o segredo, irmão. Para se ter uma vida de santidade, para ter o caminho purificado, é somente mediante a palavra do Senhor. Como vai purificar o caminho? Observando a sua palavra. Esconde a palavra para não pecar contra ti. Então o que nos faz andarmos em santidade, conseguirmos viver uma vida santa, é somente a palavra do Senhor. Não é revelação de fulano de tal, não é profecia de ciclano, não é campanha do sal grosso, da rosa ungida. Não. É a palavra do Senhor. Pode ver que todas essas campanhas, eles usam pouco a Bíblia, mas chama na frente, revela a todo mundo e pronto. E não tem palavra, mas onde tem palavra tem purificação, onde tem palavra tem renúncia, aonde tem palavra tem santidade, é a palavra que nos molda. Então nós precisamos amar a palavra,
Não deixe que o inimigo tire de nós o desejo pela palavra dele. Aí a Jéssica postou essa semana, acho que foi anteontem no Face, né? Última visualização no WhatsApp, 3 minutos. Última visualização da Bíblia, 5 dias, acho que é isso. E fala assim, não, é uma verdade. Qual foi o último dia que você abriu uma Bíblia? Quarta no culto, glória a Deus. Não é? Fala a verdade. Será que a gente não abre a Bíblia só na hora do culto? Ou não? Eu acredito que quem deixa a Bíblia na igreja é porque tem outra em casa, amém? Acreditar assim que é melhor. De eu achar que a Bíblia fica aqui e não tem em casa, então não vê Bíblia em casa. Mas vamos lá. Bom, a palavra é a que nos alimenta, então tenhamos prazer pela palavra. Vamos ter desejo por ela, amar a palavra, lê-la. Sabe, é de dia, de noite, andando à beira do caminho. Como que foi o segredo para Josué conquistar a vitória? Vamos ler lá, é conhecido, mas a gente vai ler que é bom. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué 1, 9. Quem achou pode ler. Para variar, eu errei a referência, né? É o 8, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aleluia, não te aparte o livro dessa lei. Não aparte da tua vida a palavra do Senhor. Porque através dela você será conduzido ao caminho que deve seguir. Quem deve nortear a nossa vida não é a revelação, é a palavra. Não é a profecia, porque quantos deram ouvido a profecias e literalmente quebraram a cara, se deram mal. Mas quando nós baseamos a nossa vida pela palavra, é a certeza que nós seremos bem conduzidos. Nós seremos conduzidos aos caminhos certos, às situações certas, e Deus nos dará saída. Então vamos parar de... Se isso tem entrado no nosso coração, vamos entender, irmão, que não que eu não acredito em profecia, eu acredito em muito, mas vamos entender que isso não é maior do que a palavra do Senhor. A profecia tem que estar em acordo com a palavra do Senhor, senão foge dela. Não deixe que o inimigo tire de nós o mantimento, não deixe que o inimigo tire do meio da igreja o amor pela palavra. Terceiro item, o inimigo não deixava em Israel nem ovelhas. Terceiro item, símbolo que o inimigo quer tirar do meio da igreja. A ovelha é símbolo de humildade. O inimigo tem tentado tirar do meio da igreja a humildade. Hoje, se eu não gosto, eu quero tirar satisfação. E eu me lembro no meu comecinho aqui, não vou lembrar o nome da pregadora, eu acho que ela veio num culto de missões, que ela falou assim: pastor, fica tranquilo, usa o cajado que Deus te deu, porque se gritar é bode. Lembra disso, Paulo? Não lembro o nome dela. Falou, fica tranquilo, porque se gritar é bode, se não gritar é ovelha. E hoje vivemos isso, porque a humildade tem tirado do meio da igreja. Hoje é um tal de querer tirar satisfação, irmão. Ah, fulana de tal falou, eu não gostei. Hoje, porque eu não gosto do que fulano faz, eu saio do conjunto. Porque eu não gosto do que fulano fez, eu paro de ir, eu paro de fazer. Perdemos a humildade, irmão, de servir ao Senhor, de sermos humildes na presença do Senhor, de sermos submissos àquilo que Deus colocou na liderança. Nós estamos perdendo, e isso é um perigo para a igreja. Então nós temos que ser ovelha, ser humilde, entender a repreensão. A ovelha, quando ela é repreendida, ela permanece calada, ela não esbraveja, ela não chuta o lado, ela não briga, ela não vai reclamar, ela não vai para o Facebook reclamar. Aquela carinha se sentindo aborrecida, se sentindo magoada, se sentindo frustrada. Misericórdia, irmão. Facebook não é lugar para crente desabafar. O crente desabafa é no joelho, aos pés do Senhor. Falta em nós humildade para entendermos, irmão. Nós precisamos ter humildade. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6. E outro irmão, Provérbios 15, 33. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, e Provérbios 15, 33. Temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Aleluia, Provérbios, a humildade precede a honra. Então, quer ser honrado pelo Senhor,
Seja humilde. Quer que Deus honre a tua vida, honre teus passos, honre as tuas decisões, honre o teu caminho. Tenha humildade, porque a humildade precede a honra. Quem achou aí 1 Pedro? Amém. Nós vemos ensinamento para jovens e para toda a igreja. Seja sujeito, seja submisso, seja humilde. É princípio da palavra do Senhor e nós estamos perdendo esses princípios. Hoje se refere ao mais velho como você. Se eu falasse para o meu pai você, eu apanhava. Eu levava só uma chamadinha, né? Não é você. Eu se refiro a uma autoridade espiritual maior que eu como você. Isso não é. A gente aprendeu a submissão. Tem que se aprender esse caminho. É senhor, é bonito. É ético, é certo, é prudente. Mas não, que chamar de senhor nada. É você mesmo e pronto. Não tem em si o respeito, não tem a humildade, mas o ensinamento é esse, sede submissos. Quem está às vezes numa posição elevada maior que nós, pode ser velho, pode estar gagá, mas a unção de Deus está sobre a vida dele, merece ser respeitado. Nós precisamos entender, é o princípio do ensinamento bíblico, é a humildade. Nós não podemos perder esse princípio de honrar aqueles que Deus colocou. Porque ficou velho já, a gente despreza, a gente não respeita. Não, eles precisam ser respeitados, precisam. Foi quem Deus honrou e Deus colocou, há uma unção sobre a vida dele. Nós vamos ver Davi mesmo, Saul sendo rejeitado, ele havia não, mas aí eu de tocar no ungido do Senhor, ele é ungido. Entender a humildade, Davi já havia sido ungido rei, Davi já sabia que ele seria o sucessor, sabia que Saul estava endemoniado, mas não, peraí, ele é ungido do Senhor, eu não vou mexer. É a humildade entender, deixa o tempo certo, as coisas vão acontecer. Nós não podemos perder a humildade em servir ao Senhor. Provérbios 22, versículo 4. Provérbios 22, 4. Isso. Aleluia. O galardão da humildade é o temor do Senhor. Glória a Deus. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riqueza e honra. Então Deus honra aquele que é humilde. Quer ser honrado? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O bom entendimento de todos obedece e o louvor permanece para sempre. Aleluia. Vamos aí, irmão. A humildade é o melhor caminho, irmãos. Tema o Senhor, seja humilde, siga aquilo que a palavra nos ensina. Não deixe perdermos esta essência. O inimigo está tentando e está conseguindo tirar a humildade da igreja. Nunca se viu uma geração tão revoltada como a de hoje. Nunca se viu. Por que hoje abre tanto ministério? Por quê? Porque são pessoas que não têm humildade. Por isso que abre tanto. É por isso que em cada esquina você vê gente abrindo ministério. E esses tempos atrás mesmo eu vi uma igreja que ela abriu de uma divisão de outra que também ela dividiu. Mas que bagunça que ficou. Saiu 2, dividiram a igreja e saíram. Daí os 2 brigaram também e ele saiu daquele dividiu. Meu irmão, onde isso vai parar? Vai longe. Igrejas grandes também. Você pode ver que essas igrejas grandes que são divididas eram de alguma outra. Daí eles colocam o nome quase igual só para dizer que é a divisão, né? Tanto de Assembleia de Deus, ministério, não sei das quantas que existe aí. Aí a pessoa vai acrescentando, quando você vê tem tanto nome. Mas é porque não tem humildade de entender que não é assim. É o pastor chamar a atenção, eu já acho que eu tenho que me rebelar. Daí o perigo é quando às vezes a pessoa faz isso internamente. O pastor falou contra o conjunto, eu reúno um grupo no meio do conjunto, ou às vezes nem o pastor, o líder. O líder dá uma palavra para o conjunto, um grupo não aceita, daí ele faz uma panela no meio do grupo. E a gente enfrenta isso às vezes no meio dos obreiros também, glória a Deus que aqui não tem, em nome de Jesus. Mas sabe, os obreiros às vezes fazem um grupinho porque não concordou com a forma que o pastor agiu e começa a tentar fermentar os outros também aí contra.
Porque todo rebelde, ele tenta fermentar os outros, porque ele não tem humildade de reconhecer que errou, então ele tenta fermentar os outros para dar ênfase à decisão que ele está tomando, à atitude que ele está tomando, e isso vai incendiando o ambiente. E quando a gente vê, irmão, a igreja vai se dividindo, o grupo de obreiros vai se dividindo, os departamentos vão se dividindo, porque perdeu-se a humildade. Mas nós precisamos, irmão, eu creio que temos encontrado em nosso meio, nessa noite, irmão, a humildade está em nosso coração, nós precisamos ter. Quando a gente parecer que ela está saindo, vamos clamar o sangue de Jesus, para Ele nos dar humildade. Quando nós fomos repreendidos, a gente abaixar a cabeça e entender, Deus está me repreendendo, Ele repreende, castiga quem Ele ama, eu vou ter humildade para entender. Falou não, é não e pronto. Deus colocou uma liderança instituída, é um tal de falou não, mas por que não? Não tem isso. Eu sou da época que você não falava por quê para pastor, ou por quê para líder. Se o líder falou que não ou sim, amém. Mas hoje é um tal de porquê. Isso a gente vê aqui até na criação, né? Hoje é um tal de porquê, porque sim, porque não posso. Continua, seja humilde. Falou não, falou sim, amém. Eu estou aqui para ser instrumento na obra do Senhor. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para obedecer. Falta-se em nós a humildade. E nós precisamos entender isso. Última referência, 2 Samuel desse tema, 2 Samuel 6, do 20 ao 22. 2 Samuel 6, do 20 ao 22. Rapaz. Alguém achou 2 Samuel 6, do 20 ao 22? Aí nós vemos aí Davi, o símbolo de humildade. Ele era rei, mas perante a presença do Senhor, não tem ninguém que é maior. O importante é adorar Ele, não tem ninguém maior, melhor. E nós precisamos ter essa essência em nós, irmão. E eu louvo a Deus porque os obreiros estão aqui no culto de sexta-feira. É importante, não importa se eu vou pregar ou se eu vou ouvir, eu tenho que estar aqui. É a humildade de entender que ninguém é maior do que ninguém. Tem gente que é mais eloquente que o outro, tem gente que é mais capacitado que o outro, mas eu estou aqui é para ouvir, é para aprender. E eu preciso ter esse princípio da humildade. Davi não se importava, eu sou rei, mas eu estou para glorificar o Senhor, então eu vou servir como todo mundo. Então nós temos que servir. Ninguém é maior, maior é o Senhor, nós precisamos ser humildes na presença dEle. O quarto aqui, que eles levavam de Israel, eles não deixavam bois, símbolo de força, símbolo de resistência. A igreja tem perdido nos dias de hoje a força e a sua resistência, e tem se enfraquecido como nunca. Nunca se viu uma igreja tão fraca espiritualmente, que tudo se desiste de servir ao Senhor. Lutas que os antepassados passavam e tiravam de letra, parece. Hoje, se uma unha encrava, eu já quero desistir de ser crente. Se uma porta não se abre, eu já quero desistir de ser crente. Eu fico triste, eu sei que às vezes na simplicidade que fala, mas eu fico triste quando eu vejo gente falar aqui com tanta naturalidade, que esses dias eu passei numa luta, eu pensei que eu não ia vir mais. Parece que tão assim, natural, veio uma lutinha. Quanta luta a gente já enfrentou, quanta luta quem tem tempo de caminhada aqui. Hoje os mais anciões não estão aqui, mas a gente tem gente com bastante tempo de caminhada aqui, irmã Ruth, irmão Sandro, que tem tempos de fé. Quanta luta foi enfrentando já, e os mais antigos então, mas permaneceram de pé, firmes, não se abalaram. Hoje qualquer luta a gente já fala, vou sair da igreja, qualquer luta eu já não quero mais. É um outro processo que a gente tem que saber lidar quando a gente vai fazer visita, irmão, porque a gente ouve cada uma, motivos que fizeram a pessoa, mas a gente tem que trabalhar, porque são pessoas que perderam a força, é que o inimigo tem conseguido tirar do meio da igreja. Mas nós precisamos nos fortalecer dia após dia, irmão, para nós não sermos encontrados dessa forma, a deixarmos que qualquer vento de luta nos tire da presença do Senhor. Qualquer probleminha que vem,
Eu tenho um problema conjugal, eu não vou para a igreja. Que isso, irmão? Vem para a igreja com problema ou sem. Estou com um problema dentro da minha casa, eu não vou, vem. Minha despensa está vazia, vem. Eu não posso deixar que a luta me faça desistir. Parece aquilo, se Deus não ouvir na hora que eu não quero servir a Ele também. Infelizmente, é por quê? Porque o inimigo tem tirado a força do meio da igreja. A igreja tem se enfraquecido. Por quê? Porque a igreja deixou de orar como antes, deixou de jejuar como antes, deixou de buscar como antes. Marca-se culto, a igreja vem. Marca-se oração, não vem. Ou quando vem, não ora, conversa. Então perdeu-se busca, então a igreja vai enfraquecendo. Uma igreja que não ora, ela enfraquece. Uma igreja que não jejua, ela enfraquece. Eu louvo a Deus que o Conjunto Santuário tem se escalado aí para jejuar, tem buscado ao Senhor na madrugada, mas isso é exceção, porque na grande maioria não há liderança que incentive isso, não há uma liderança que incentive a orar, a jejuar, e nós precisamos entender isso, porque o Senhor já deixou alertado na palavra dele que tem casta de demônios que não sai senão por jejum e oração. Então era uma instrução bíblica que tinha que haver uma oração contínua, e a gente vai perdendo essa essência, a gente vai enfraquecendo. É óbvio que o espiritual vai enfraquecendo. Eu não oro, já citei aqui, eu só leio a Bíblia dentro da igreja, eu não jejuo. Eu quero ter forte como? Eu quero conseguir enfrentar a luta espiritual bem, de que jeito? Vamos ler Efésios 6, 10 e 11. A gente podia ler o texto todo, mas vamos ler esse, porque o tempo meu está acabando. Se eu passar, vocês não deixam eu pregar mais. Efésios 6, o 10 e o 11, e outro irmão, Provérbios 24, 10. Amém, para resistir ao diabo, irmão, tem que se fortalecer no Senhor, tem que haver um revestimento da sua armadura. E como que nós nos revestimos dela? É orando, é buscando, é clamando, é amando a palavra. Então, para resistir o inimigo, para resistir a ação do diabo, para resistir os dias maus, eu preciso me fortalecer no Senhor, eu preciso buscar. Mas o inimigo tem tirado, eu não tenho buscado esses objetivos, então eu me enfraqueço. E uma igreja que vai enfraquecendo, ela é prato fácil ou isca fácil para o inimigo agir. Mas nós precisamos nos fortalecer. Provérbios 24, versículo 10. Palavra doída, né? Se te mostrares frouxo. É o que a Bíblia está falando, irmão. Eu não gosto de ser chamado disso não, então o menino tem que buscar, né? Então se eu não gosto, eu tenho que estar fraco ou não, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar me arrebentado, mas eu tenho que estar aqui. Porque senão a Bíblia está falando que eu sou frouxo. Se você mostra frouxo no dia da ira, a tua força será pequena. Por que a nossa força tem sido pequena hoje? Porque a gente na menor luta, eu cito direto, a gente faz igual galinha da Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco. É básico. Mas se nós buscarmos ao Senhor, nos revestirmos da sua armadura, nos fortalecendo nele, buscando a presença do Senhor, nós conseguiremos no dia da dificuldade, no dia da tempestade, no dia da angústia, nos mostrarmos firmes. O inimigo até tentou, até lutou, mas eu permaneci de pé. Que o inimigo não venha conseguir tirar do nosso meio, irmão, a representatividade dos bois, que são a força, a resistência, que nós venhamos a resistir aos ventos e às tempestades desta vida, porque muitas são as aflições do justo, mas a Bíblia diz que o Senhor os livra de todas. Poderemos passar por tribulações e lutas, sim, mas se nós estivermos alicerçados na palavra, nós venceremos, porque teremos a força do Senhor. Não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra do Senhor. Então queremos ter força, vamos alegrar o Senhor buscando a Ele. E por último, que os midianitas levavam de Israel, não deixavam nelas, eram nem jumentos, símbolo de determinação. Quando a primeira vez que eu estudei deste tema, eu fui ver, o que tem a ver jumento? Daí uma vez meu pai me levou lá na roça e viu aqueles, uns negocinhos, parece que de ferro, espaçado assim, chama, acho que mata burro, né? Falou, se o jumento vê aquilo ali, ele para e não passa, e pronto. Você pode bater nele, pode fazer o que quiser, ele não vai passar. Ele é determinado a não passar ali. Daí eu não sei quem falou que se você fizer até meio que desenhado no chão, ele vai fazer, porque
Ele tem determinação em não fazer isso. Parece até uma simbologia meio fora de contexto, mas se nós olharmos para esse ponto de determinação, de não arredar o pé, o jumento ele é determinado. Se ele pôs em si que ele não vai, pode fazer o que quiser, irmão. Pode dar nele que ele não vai se mover do lugar. E hoje, irmão, qualquer coisa que faz, a gente já desiste, já sai fora. E nós vamos ver na Bíblia referências de homens que eram determinados nos seus propósitos. Por favor, rapidamente, vamos ler esses 3 textos para a gente finalizar. Josué 24:15. Outro irmão, Miqueias capítulo 7, versículo 7. E outro, Hebreus capítulo 3, do 17 ao 19. Josué 24:15. Contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que cercaram cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Qual versículo é esse? Hebreus 3, 17 ao 19. Perdão. Deu branco agora. Eu devo ter errado a referência no que eu queria citar, para variar. Quem achou Josué 24:15? Bem, Josué vai dizer, ó, não sei o que vocês vão escolher, mas eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Pode fazer o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Miqueias 7:7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, e o meu Deus meu bem. Pode tudo dar do avesso. Se for ler os primeiros versículos de Miqueias, no capítulo 7, ele vai dizer, pode mãe se levantar contra filho, tudo acontecer, mas eu não. Eu vou esperar no Senhor. É determinação. E nós não podemos perder essa determinação. Independente das circunstâncias, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Pode Deus não responder aquilo que eu quero, pode Deus não fazer aquilo que eu almejo, mas eu vou permanecer aonde o Senhor me colocou. Eu não vou desistir daquilo que o Senhor me colocou. E que o Senhor venha ter misericórdia de nós, irmão. O inimigo quer tentar tirar essas 5 coisas, entre tantas outras, mas nessa meditação, nessa noite, o inimigo quer tirar, destruir a novidade da terra, quer tirar a nossa humildade, quer tirar a palavra, quer tirar a nossa força e a nossa determinação. Mas se nós permanecermos fiéis e clamarmos a Ele, o Senhor nos dará graça para permanecermos fiéis na sua presença. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Mais uma vez, ficando então a ausência do presbítero Raimundo.